Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Ontem, como eu disse no áudio, eu estava participando de uma reunião no gabinete acerca da prorrogação do decreto, do que seria decidido, do que não seria decidido, mas o decreto foi prorrogado até a próxima segunda-feira, por mais uma semana, com as mesmas restrições, com os mesmos cuidados, os mesmos setores podendo abrir, outros só por televendas. Infelizmente, o impacto na economia, todos nós sabemos que é muito grande, mas, infelizmente, é um mal necessário. Nós tivemos mais uma confirmação de morte no Rio Grande do Norte, desta vez um homem de 56 anos, lá de São Gonçalo do Amarante. A expectativa é que o número de mortos no Brasil inteiro comece a subir com mais velocidade nos próximos dias, porque, segundo os especialistas, a doença ainda não chegou de vez nas periferias, nas favelas de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo. E talvez essas medidas que estão sendo adotadas já há 2, 3 semanas, 4 semanas em alguns casos, em vários estados, elas estão surtindo efeito. Elas estão impedindo que o vírus se espalhe com mais velocidade. No mundo inteiro, a tentativa é exatamente essa, do que se chamou o achatamento da curva de crescimento. Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo os médicos, praticamente o mundo inteiro terá, em um ano, contraído o coronavírus. E a tentativa é diminuir a velocidade com que ele se espalha. Para vocês terem ideia, até hoje, no mundo, já foram contaminadas quase 1.400.000 pessoas. Já morreram mais de 76.000 pessoas no mundo. Na Itália, que é o país onde mais morreram pessoas, já foram 16.500. Na Espanha, 14.000. Nos Estados Unidos, já passaram de 11.000. Na França, praticamente 9.000. Na Inglaterra, mais de 5.000. No Brasil, até agora, a gente tem um baixo número de mortes, se comparado principalmente ao tamanho de nossa população. Nós tivemos até agora 581 mortes no Brasil. Então, a esperança é que, se for mantida a velocidade não tão rápida do espalhamento do vírus pelo Brasil, que a rede de saúde consiga atender. Porém, infelizmente, a expectativa não é tão boa. A expectativa é que aumente o número de pessoas precisando. Até agora, se você olha lá Rio e São Paulo, as pessoas que morreram foi no Albert Einstein, no Israelita, nos melhores hospitais de São Paulo. Então, a gente precisa manter essa estratégia para evitar ao máximo, né, a contaminação em massa, que infelizmente deverá acontecer. Mas vamos torcer, vamos continuar trabalhando, vamos continuar defendendo, sim, o isolamento, e com o tempo que as pessoas forem adquirindo imunidade, elas possam ir voltando ao trabalho, voltando à sua vida normal. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Dados liberados pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte faz um levantamento inicial sobre os bairros com maior quantidade de casos confirmados de coronavírus em Mossoró.
E a relação é a seguinte: os bairros Abolições, são todos, do 1 até o 5, Abolições 1, 2, 3, 4, 5 e Nova Betânia, tem a maior incidência de casos em Mossoró, coronavírus confirmados, 20,83 Abolições e 20,83 Nova Betânia. A seguir, os bairros Paredões, Santo Antônio, Aeroporto, Santa Delmira, com 8,33 dos casos confirmados aqui em Mossoró. E depois, na sequência, Alto de São Manuel, Boa Vista, Belo Horizonte, Ilha de Santa Luzia, Bom Jardim e bairro de Serra Rosado, com 4,17%. Repito, este é um levantamento de quase 30 bairros em Mossoró, pelo menos 12 possuem confirmações da doença. Esses 12 já têm confirmadas a doença, os casos de coronavírus, de acordo com esse levantamento feito pelo laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E uma outra informação, ainda não é totalmente, talvez, do conhecimento de muita gente, e nós tivemos a confirmação dessa notícia com o doutor Saul Dias, que é veterinário, do Hospital Veterinário Quatro Patas. O seguinte, nos foi perguntado se o coronavírus já atingiu animais, porque chegou a informação de que um gato teria sido o primeiro animal a contrair o Covid-19. O doutor Saul nos confirmou, fizemos logo o contato com ele, que esse gato foi o terceiro, porque antes deste gato, na Bélgica, ocorreram 2 casos na China, em que 2 cães, 2 cachorros, foram identificados com o Covid-19. E agora, terceiro, que se tem notícia no mundo inteiro, o gato na China. Portanto, 2 cachorros, 2 cães na China e um terceiro, melhor dizendo, o gato na Bélgica. Informação confirmada aí pelo doutor Saul. Antes de passar aqui, a gente já vai com o César Santos, já, Luciano? A gente já vai com o César, ok? Já vai com o César. Bom, antes de passar aqui para César, eu quero só lembrar o seguinte: tem um monte de pessoas pedindo o site a respeito do auxílio emergencial do governo. A coisa mais simples. Para acessar o site, auxilio.caixa.br.rnbr. Ok? Vou repetir. Edmundo. Oi. auxilio.caixa.gov.br. Melhor, exatamente, Lairinho, eu errei aqui. Repetindo, auxilio.caixa.gov.br, ok? Essa correção sua foi providencial. Então é só acessar esse site que você vai ver todas as informações, pede CPF, nome, aí você vai saber, né? Ok, César? Boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. A semana começou nervosa nos bastidores da política e do poder em Brasília. Nas primeiras horas da segunda-feira, no caso ontem, antes mesmo do café da manhã, surgiram especulações que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, daria as contas ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do Democratas. Especulações alimentadas, diga-se, pelo próprio presidente da República, que no dia anterior, no domingo, disse que alguns ministros, aí abre aspas para ele, falavam pelos cotovelos e que estão se sentindo, abre aspas outra vez, estrelas, e que a hora deles, mais uma vez, vão abrir aspas, iria chegar. No meio da tarde, o termômetro da possível exoneração de Mandetta subiu consideravelmente, com alguns jornalistas gabaritados lá em Brasília
afirmando que faltava apenas o presidente assinar o documento. Aí, nesse meio tempo, as redes sociais já estavam indo à loucura. Os torcedores, entre aspas, de Mandetta estavam uma pilha, defendendo que um ministro competente não poderia ser e não deveria ser demitido em momento de crise aguda por conta do Covid-19. Os partidários do presidente Jair Bolsonaro gritavam, por sua vez, abre aspas, já vai tarde, traidor. Ao final do dia, porém, não se confirmou a exoneração do ministro da Saúde. Mandetta jantou na cadeira de ministro e foi dormir ainda com a carteira de trabalho assinada pelo patrão. De concreto, veio apenas ontem a nova proposta do Ministério da Saúde, anunciada pelo secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira. Que proposta é essa? A redução parcialmente do isolamento social em cidades e estados com metade dos leitos e estrutura de saúde vagos. A medida, se o governo não recuar, entrará em vigor na próxima segunda-feira. Portanto, a partir da próxima semana, é possível que cidades com mais de 50% da capacidade de atendimento médico disponível em sua rede poderão passar do distanciamento social ampliado para uma transição ao distanciamento social seletivo. As cidades que não apresentarem mais de 50% dos leitos vagos, entre outros critérios médicos, deverão manter o distanciamento social ampliado até a estabilização do sistema de saúde. Então, qual a diferença entre os dois tipos de isolamento e o bloqueio total, de acordo com o documento apresentado pelo Ministério da Saúde? Distanciamento social ampliado, o DSA, significa estratégia que não tem limitações apenas para grupos específicos. Todos os setores da sociedade devem permanecer em isolamento. Distanciamento social seletivo, o DSS. Apenas alguns grupos ficam isolados. Pessoas com menos de 60 anos e sem condições que elevam o risco de casos graves poderão circular livremente. E o bloqueio total? O bloqueio total significa o nível mais alto de segurança, com distanciamento de todos os cidadãos e também um bloqueio total de todas as entradas do perímetro da cidade, estado e país por profissionais de segurança. Ninguém tem permissão de entrar ou sair. Pois bem, resta agora esperar o que acha o ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele, que, é bem verdade, está na corda bamba, vai ter que se posicionar, penso eu, daqui de Mossoró, distante do que acontece em Brasília, imagine nos bastidores da política central, o que não está havendo nessa queda de braço aberta entre o presidente da República e o grupo de um dos seus auxiliares. Vamos torcer que essa temperatura política possa baixar e, por consequência, as nossas autoridades públicas, todas elas, de Brasília ao menor estado do Rio Grande do Norte, possa se concentrar única e exclusivamente, possa somar todos os seus esforços, 100%, sem abrir 1 milímetro, para o enfrentamento, a contenção da pandemia do novo coronavírus. Bom, só que reforçando, dando mais um detalhe com relação a esse auxílio emergencial que o governo federal está disponibilizando a partir de amanhã, né, você tem o site auxilio.caixa.gov.br,
Você tem os aplicativos para Android e para iOS, que chama Auxílio Emergencial. E se, em último caso, você que está nos ouvindo não sabe mexer em computador, não tem smartphone, ou sequer sabe como operar você pode ligar no número 111. A ordem de pagamento será, quem receberá primeiro serão aquelas pessoas que já estão no cadastro único. E uma informação importante é quem já está cadastrado. Não adianta fazer fila lá hoje, ou ontem, ou amanhã. O cadastro para receber esses R$600 é exclusivamente pelo site da Caixa, pelos aplicativos ou pelo 111, exatamente para evitar aglomerações. E aí a gente também faz aqui um apelo que eu ouvi em uma coletiva do pessoal do Ministério da Saúde dizendo o seguinte: vamos ser solidários também nisso. Se você não sabe se você sabe como fazer isso, mesmo que você não precise, pergunte à pessoa que lava o carro na rua, a pessoa que está desempregada, o pastorador, até a pessoa em situação de rua, se ela precisa de sua ajuda, você também pode ajudar nisso. É uma das formas de a gente cooperar também nesse momento que as pessoas mais humildes estão tão vulneráveis. Quero também, como diria Emery, quem queria não quer mais, fazer um comentário aqui sobre o que disse César a respeito da confusão ontem em Brasília. Bolsonaro estava decidido a demitir o ministro Luiz Henrique Mandetta. No domingo ele disse, tem gente que é muito vaidosa, que o poder subiu a cabeça, minha caneta vai funcionar, minha caneta é poderosa, falando coisas parecidas com isso. E ontem ele estava decidido a demitir. Inclusive ele chegou a chamar para uma reunião para tratar do enfrentamento ao coronavírus, chamou o ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, que defende o fim do isolamento. Ele é médico, é gaúcho e ele defende o fim do isolamento, e uma médica, uma doutora chamada doutora Nice Yang, que ela defende o uso da cloroquina abertamente. E não chamou para esta reunião o ministro da Saúde. E isso foi muito sintomático. Porém, o general Braga Neto, que tem tido um poder quase interventor no Palácio do Planalto, ele é chefe da Casa Civil, ele foi intervir no assunto. Ele que na semana passada já havia sido responsável por tirar as coletivas do Ministério da Saúde e do prédio do Ministério da Saúde e levado para o Palácio do Planalto, exatamente para tirar o protagonismo do ministro Luiz Henrique Mandetta, porque Bolsonaro reclamara a ele que Mandetta estava aparecendo muito. Então tiraram lá do Ministério da Saúde, levaram para o Palácio do Planalto e começou a ter a participação de outros ministros para diluir as atenções. E aí Braga Neto convenceu o presidente Bolsonaro a não demitir o ministro da Saúde. Mas não pense que é porque o general apoia a atuação de Mandetta. É estratégico. É aquela história de não fazer política com o estômago. Ele alertou o presidente do seguinte: se demitir Mandetta agora, que ele tem forte apoio popular, e eu tenho certeza absoluta que os governadores iriam disputar na tapa o passe de Mandetta, o general Braga Neto disse a Bolsonaro: se demiti-lo agora, vai fortalecer Mandetta e fortalecer os governadores que estão disputando com Bolsonaro o protagonismo desse enfrentamento, principalmente os dos maiores estados, dos estados mais populosos do Brasil, São Paulo, João Dória, e Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E, mais uma vez, como César Santos tem dito muito, a política passando por cima do que é necessário realmente, a política estando em primeiro lugar antes da estratégia realmente do enfrentamento à doença ou de qualquer outro problema que o país tem. Olha, mesmo com o coronavírus, com a pandemia que assola nós todos,
Infelizmente, a violência está aumentando em Mossoró. Aumentou. Ontem ocorreu aqui na cidade o 44º homicídio, a morte violenta de número 44. Uma mulher foi assassinada em uma farmácia no bairro Teimós. Informação que nós temos é que o ano passado, em 2019, de janeiro até esse período de abril, tínhamos registrado 41 homicídios. 41. E mesmo com a pandemia, são 44 homicídios, 44 ocorrido ontem, como nós noticiamos. E uma outra informação aqui, a gente quer chamar a atenção da Prefeitura. Os terceirizados da saúde estão precisando ainda mais, claro, agora, dos salários que estão atrasados, e a Prefeitura já tem dito que tem feito repasse, e esses trabalhadores da saúde não têm direito ao auxílio do governo. É o seguinte, o desabafo aqui, o depoimento é de um condutor socorrista, claro, não vai falar seu nome. A metade dos socorristas do SAMU de Mossoró são de terceirizadas. Resumo, 50% ou mais do motorista de saúde de Mossoró são terceirizados. Com os terceirizados ou não, chega a 80%. Sem salários, o último foi pago no mês de janeiro e os terceirizados da saúde de Mossoró não têm o direito de receber o auxílio. Esse assunto precisa ser visto urgentemente. Você com salário atrasado, sem poder receber o auxílio, imagine que é socorrista do SAMU. E tem mais aqui um detalhe, olha, esses socorristas do SAMU, muitos deles transportam pacientes renais. Olha só que situação. Edmundo? Pois não. Ok. Faz muito tempo que eu tento falar aqui. Com relação a esse homicídio que você noticiou aí, é uma tragédia. Essa família já passou por muitos problemas. 3 já. Eu vi. 3. Ela é a quarta. Exato. A mulher que foi assassinada. Em 2013 foi assassinado um irmão dela. Em 2017, salvo engano, o marido. Em 2018, outro irmão. E agora ela. São várias pessoas de uma mesma família. E pelo que eu vi, a notícia, ela recebeu mais de uma dezena de tiros. Isso não é coisa de assalto. Quem vai assaltar não dá um tiro ou dois. Foi execução, né? É uma execução. É importante, e sobre o pessoal das terceirizadas, é realmente importante que as pessoas procurem as informações. Se a pessoa que lhe mandou a notícia, Edmundo, tiver como dizer o nome da empresa, qual é a empresa que presta serviço lá, porque saúde e educação geralmente não atrasa das terceirizadas, porque tem os recursos que vêm fundo a fundo. Olha, César... você, César, vai. Você, César. Edmundo e Laire Neto. Na sexta-feira, como a gente não tem um programa no sábado, a gente acabou não repercutindo, mas na sexta-feira, numa coletiva, a imprensa lá da capital, o secretário adjunto da Saúde, Petrônio Spinelli, ele alarmou, afirmando que o Rio Grande do Norte terá 300 mortes por coronavírus nos próximos 30 dias. Ou seja, a contar daquele dia 3 de abril, nós teríamos entre 3 de abril e 3 de maio 300 mortes, e isso daria uma média de 10 mortes por dia. E aí, até hoje, a contar daquele dia 3, hoje é dia 7, 4 dias depois, nesses 4 dias foram confirmadas 2 mortes. A morte de uma médica de 91 anos e agora a morte de um senhor que o Laire Neto anunciou agora há pouco, noticiou agora há pouco, de um homem de pouco mais de 50 anos. 56. As outras 2 mortes, 56. As outras 2 mortes anunciadas, elas ocorreram antes
da fala do Petrônio Spinelli. Portanto, nós tivemos aí, em 4 dias, 2 mortes por Covid-19. Significa dizer que a média por dia vai ter que aumentar na projeção do Spinelli. O que me chamou a atenção, e eu fiz um comentário sobre isso na minha coluna no Jornal de Fato, é que a entrevista de Spinelli, naquele momento, ele estava ao lado do secretário de Saúde, Cipriano Maia, que se negou a compartilhar essa previsão fúnebre, mas que aquela coletiva era para esclarecer um contrato ou uma licitação no valor de 37,1 milhões de reais, que estava sob suspeita para o funcionamento do hospital de campanha lá em Natal. Eu quero crer que o Petrônio Spinelli não tenha sido usado para alarmar no sentido de que a sociedade pudesse apoiar um contrato suspeito de mais de 37 milhões para montagem do hospital de campanha, montagem e funcionamento. Até aqui a previsão do Spinelli ele não tem batido. Pela previsão dele, e naquela média de 10 mortes por dia, ou seja, 300 em 30 dias, daria exatamente 10 mortes por dia, até aqui a gente tivemos em 4 dias 2 mortes confirmadas por coronavírus. Em 4 dias tivemos 2 mortes confirmadas. Então, eu espero que o Petrônio Spinelli tenha sido responsável e tenha dado uma previsão baseada em estudos e não para acelerar uma montagem ou um contrato milionário, um contrato sob suspeita, diga-se, milionário, e usando uma previsão que deixou todo mundo apavorado. 300 mortes no Rio Grande do Norte em 30 dias por Covid-19 é um absurdo. Até aqui, nós não tivemos proporcionalmente um número tão elevado de mortes em qualquer cidade ou em qualquer estado brasileiro. Mas foi o Spinelli que disse. E aí cabe a nós acompanhar, vamos acompanhar, né? Nós temos as informações de que vamos ter o pico do coronavírus no Rio Grande do Norte, em Mossoró, já no final de abril, entre 25, 28 ou 29 de abril. Vamos ter um número de casos grande. Agora, essa previsão de 300 mortes em 30 dias é uma previsão até aqui que não está se confirmando e até aqui é vista como absurdo. Mas vamos acompanhar e vamos ver como é que termina ao final desses 30 dias essa previsão, eu diria, fúnebre, que o Petrônio Spinelli fez na sexta-feira, dia 3 de maio, e que foi registrada por todos os veículos de comunicação do Rio Grande do Norte. César, se há quem defenda realmente que foi feito terrorismo para tentar justificar aquela história de quase 38 milhões de reais em alguns leitos no hospital de campanha na Arena das Dunas. E aí você tem em Natal vários lugares, por exemplo, tem um prédio de um parque tecnológico praticamente pronto lá em Macaíba, construído pela UFRN com dinheiro do Banco Mundial, com dinheiro do governo federal. Você tem o antigo aeroporto ali de Parnamirim, que é uma estrutura fantástica, tá lá parado. Enfim, são vários lugares, né? Tem hospitais que estão fechados, e como o Sindicato dos Médicos disse, com 5 milhões você abre não sei quantos leitos, dezenas de leitos no Hospital da Polícia. Enfim, são coisas que a sociedade alertou, o Ministério Público questionou e o governo terminou expandindo, elastecendo o prazo, né, dessa licitação, que ainda precisa ser explicada. Quanto a isso, não resta dúvidas. Eu gostaria da... Leire Neto, o próprio estádio, a própria Arena das Dunas tem uma estrutura formidável. Tem uma estrutura de banheiros, camarotes, banheiros. O Arena das Dunas tem uma cozinha industrial formidável, coisa de primeiro mundo.
Então tem a própria estrutura da Arena das Dunas. Bom, mas enfim, o fato é que, como a imprensa denunciou, né, um contrato que, numa licitação, que parecia uma licitação arrumada para uma organização social ganhar, e que já estava pronta para ganhar, porque a licitação foi divulgada num dia, para 24 horas depois apresentar a proposta. E aí, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal entraram nesse processo, nessa questão, e aí foi elaborado um novo processo, com novos prazos, e o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, chancelaram nesse momento esse documento agora modificado para a contratação de uma empresa para tocar o hospital de campanha. Bom, vamos aqui dar uma passada pelo Facebook, né? Nosso amigo Júnior Paiva já está por lá, mandou faz muito tempo um comentário. Fernandão Fernandes pergunta se a gente acredita que o presidente Bolsonaro sofreu pressão para manter Luiz Henrique Mandetta. A gente já falou aqui, né? A gente acredita nisso sim. Zé Maria, que é empresário do Adeilson dos Teclados, está aqui ouvindo também. Enoque diz o seguinte, Enoque Alves: conheço vários técnicos de enfermagem da prefeitura que possuem nível superior, com formação em enfermagem. Por que a prefeitura não monta o plano de carga e carreira desses profissionais, ao invés de contratar enfermeiros de fora dos quadros? Eu não vi que a prefeitura estava contratando pessoas de fora, mas é uma coisa a se procurar informação, Enoque, para trazer aqui para vocês. Leire Neto. Oi. A prefeitura está contratando temporariamente, baseado naquele processo seletivo que ocorreu no ano passado, 64 técnicos em enfermagem e 38 enfermeiros. Além de abrir agora o processo para contratação temporária de 30 médicos. Esses profissionais vão atuar nas 3 unidades de pronto atendimento e no hospital da campanha, que a prefeitura está montando na área da UPA do bairro Belo Horizonte. Sim, então é exclusivamente para o enfrentamento ao coronavírus, não é uma coisa permanente. São contratos temporários. Porque o plano de cargo, carreira e remuneração de qualquer categoria é uma coisa permanente. Então não é uma coisa ou outra. E também uma coisa não anula a outra. A contratação desses profissionais exclusivamente para o enfrentamento ao problema do coronavírus é uma coisa. A luta das categorias pelos planos de cargo, carreira e remuneração, aí é outra completamente diferente. Olha, temos uma informação aqui de doutor Laíre que nos chega. Laíre está nos dizendo o seguinte: nos Estados Unidos foi diagnosticado que uma tigresa no zoológico de Nova York, portanto é o 4º animal, está também com coronavírus. Chegando para a gente aqui fotos, infelizmente, na Alberto Maranhão, em frente ao Banco Brasil, em frente a uma casa lotérica, lotado. Foto chegou agora recente. E uma outra informação do nosso amigo Jaedson Freitas, amigo, parceiro, companheiro aqui da Rádio 93 FN. Notícia de fonte segura que chegou agora: técnicos da USP em São Paulo criaram um respirador artificial com um custo baixo, R$1.000. Os respiradores levam cerca de 2 horas para se fazer esse respirador, e está lá no mercado à venda no final desse mês. Após testes finais, pois os que estão em fase de teste têm sido muito satisfatórios. Está aí uma boa notícia, um respirador por R$1.000, se resolver, ótimo, né? Edmundo, já são várias notícias nesse sentido nas últimas semanas, né? Efetivamente isso ainda não aconteceu, não chegou para a população, mas esse tipo de notícia a gente já viu, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Com relação aos animais, um detalhe, viu? Do mesmo jeito que nós podemos levar contaminação na roupa, no solado do sapato, nas mãos, um animal pode transmitir também na pata, no contato com alguém doente, transmitir para quem ainda não estava doente, através do pelo. Não é só adoecer,
Mas da mesma forma que no nosso contato físico a gente pode transmitir para alguém, os animais também. Ok. Olha, estamos assim. Pode ser que tem uma questão que nos preocupa bastante, e aí a gente já comentou noutra oportunidade aqui, é exatamente aquele anúncio que a governadora Fátima Bezerra fez de implantar 170 leitos hospitalares em Mossoró. Esse anúncio foi feito pela governadora, foi na segunda-feira da semana passada, naquela teleconferência com a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarnini. Esses 170 leitos seriam leitos de UTI, leitos hospitalares, enfermarias, para serem distribuídos no Hospital Regional Tarcísio Maia, no Hospital São Luís, no Hospital da Polícia Militar, no Complexo de Saúde APAMI, que compreendem a Maternidade Almeida Castro e a Casa de Saúde de Sete Rosado. Então, a gente alertou aqui que do anúncio para a prática, o governo deveria correr porque há uma necessidade urgente. E o secretário da Saúde, naquele momento, e participando daquela teleconferência, o Cipriano Maia, disse com todas as letras que esses leitos começariam a funcionar na segunda-feira, 6 de abril, no caso, ontem. E esses leitos não começaram a funcionar. Está muito longe, está muito distante de Mossoró ter em funcionamento 170 novos leitos. Por quê? Porque há dificuldades enormes e que o governo até aqui não conseguiu encontrar a melhor forma para enfrentar essas dificuldades, vencer essas dificuldades e colocar esses leitos em funcionamento. Até ontem, acelerado apenas, tinha possibilidade de funcionamento de 10 leitos, de 10 novos leitos de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia. Mesmo assim, a gente acompanhou durante todo o dia os trabalhos de técnico da CESAP e até por volta das 19 horas, nenhum dos leitos ainda havia entrado em funcionamento. E o que me chamou a atenção foi um depoimento de uma médica nas suas redes sociais. Ela se identificou, né? A doutora Samila, ela se identificou, ela disse o seguinte: sou médica formada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, do curso de Medicina, evidentemente, e ela disse, tem algo que me preocupa muito. Neste exato momento, não temos gasometria, nem sódio, nem potássio, nem vários exames importantes no Hospital Regional Tarcísio Maia. Disse mais, imaginem dirigir um carro sem volante. Você tem um motorista e tem um carro, mas não há como guiar. É o que acontece quando você tem médico, tem respirador, mas faltam vários exames básicos, como uma gasometria para remanejar a ventilação mecânica dos pacientes. E ela seguiu com seu comentário. É inútil investirmos em hospitais de campanha e na formação de novos médicos se os hospitais que já temos não dão suporte para os médicos trabalharem adequadamente. Sem volante, o destino do carro é certo. Um acidente, um desastre. Portanto, um alerta feita pela doutora Samila, através das suas redes sociais, falando sobre o cenário caótico em que se encontra o Hospital Regional Tarcísio Maia. Olha, antes de a gente chamar o intervalo, uma notícia boa, não é? Esse problema todo do coronavírus que começou lá pela China ainda em dezembro do ano passado e que teve a primeira morte anunciada no dia 11 de janeiro, pela primeira vez desde o dia 11 de janeiro, num período de 24 horas, não morreu ninguém por causa do coronavírus lá na China. Já vinha diminuindo a quantidade de pessoas infectadas. Eles já tinham conseguido
segundo as informações oficiais. Há quem duvide das informações oficiais da China, mas eu não tenho como fazer isso, né? A gente tem que lidar com os números que são fornecidos. Eles já tinham conseguido zerar a quantidade de contágios dentro da China. Os novos casos que estavam aparecendo já nas últimas semanas eram todos de pessoas que tinham vindo de outro país, se contaminado em outro país. Então, hoje pela manhã, madrugada aqui no Brasil, foi noticiado que, pela primeira vez, desde 11 de janeiro deste ano, ficou um período de 24 horas sem nenhum óbito por coronavírus na China. Lembrando que a China é o país mais populoso do mundo. Ok, finalzinho aqui do primeiro bloco, eu quero fazer um registro, que é tanta coisa mexendo com a cabeça da gente, com Covid-19, com pandemia, com coronavírus. Rapaz, hoje é o dia do jornalista. Um grande abraço, César Santos, Lairinho, a bancada, doutor Laíri, quando aqui está. É Meri Costa, que representa para mim nós todos. Dia de jornalista hoje. A gente eu não sou jornalista por formação, mas nós fazemos jornalismo. Isso, né? É verdade. Ok, então. Grande abraço, jornalistas. A gente volta daqui a pouquinho na sequência do Observador Político. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Ganhe mais com a TCM. Dê um up na sua conexão. Ganhe mais velocidade e garanta 3 aplicativos que vão da educação à diversão por um preço que cabe no seu bolso. Na TCM é assim: muito mais velocidade e conteúdo para curtir como quiser. Mais conexão, mais vantagem e mais conteúdo. Só assinante TCM tem vantagens exclusivas. Para mais informações, 84-3315-0710. TCM Telecom. Sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos. E agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. De volta com o Observador Político pela Rádio 93 FM e pela nossa TV. As pessoas continuam mandando para cá fotos, imagens de locais com aglomerações. Principalmente no centro da cidade, onde o local que a gente já falou,
Bom, a loteria foi considerado serviço essencial, pessoa pagarem suas contas, é realmente uma grande complicação. Mas na volta aqui eu já tenho duas perguntas, uma para Laíre Neto e uma para César. Laíre Neto, para você a pergunta é a seguinte, do Nicásio, aliás, da Aline, de governador de Serra Rosado. Ela pergunta para você o que os governadores têm feito com o comércio fechado, de um modo geral. E para César, a respeito do problema que está existindo entre a Federação dos Municípios, é o Paulo Batista que pergunta, a Federação dos Municípios com a governadora Fátima Bezerra. Laíre, César. Laíre Neto, César. Bom, com relação aos governadores, é um problema porque o governo federal, veja só, na Itália, por exemplo, quem decretou o isolamento foi o governo central, foi o governo federal. Na Alemanha, no Chile, na Argentina, em todos os países do mundo foi o governo central. No Brasil, como o presidente do Brasil é o único presidente do mundo inteiro, é o único, dos quase 200 países do mundo, o único presidente que diz que não precisa fazer isolamento é o presidente do Brasil. Então, os governadores fizeram isso, já que o governo central, o governo federal não fez. E tem muito pouca diferença entre um decreto de um estado e de outro. E o problema principal é que eu até já ouvi áudios com esse tipo de reclamação. Tá, beleza, fechou. E quem vai pagar as contas da gente? Para isso, o governo central precisa agir. A gente já falou isso várias vezes, o governo brasileiro está colocando menos de 3% do PIB no enfrentamento ao coronavírus. Tem países aí colocando mais de 20% do PIB. Os governos estaduais e, numa situação pior ainda, as prefeituras, não têm condições de dar esse socorro. Tem algumas que estão dando alguma coisa. Por exemplo, no Ceará, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou uma ajuda de R$100 para um total de até 17.700 pessoas desses autônomos, que ajudaria aí somando com os 600 que o governo federal vai dar. Mas é um problema e não se enganem, as contas públicas vão ter sérios problemas. A Prefeitura de Mossoró, por exemplo, já teve queda de arrecadação e vai ter aí cerca de 1,5 milhão, 2 milhões por mês nos próximos meses de queda. Porque você diz, não reduziu o ISS. Se você não está funcionando, você não vai gerar imposto, você não vai ter que pagar. O ICMS, se você não produzir, não vender. Então, as antigas não, isso aí estão retardando, botando para frente. Mas é um problema que vai chegar também para os governantes. Me alongando, me estendendo aqui um pouco, fazendo ligação com a anotação que eu havia feito para falar aqui, é que eu já vi deputado estadual propondo a redução da mensalidade das escolas. Eu já vi deputado propondo que ações de turismo, o dinheiro fosse todo para a saúde. Eu já vi deputado propondo que o governo não cobre isso, o governo não cobre aquilo. Eu só não vi nenhum deputado, nem juiz, nem promotor, nem funcionário público que ganha 30, 40, 50 mil reais ou mais, dizendo que ia reduzir o próprio salário em 20%. É muito bom você chegar para o dono de um colégio e dizer, meu amigo, você vai reduzir sim a mensalidade que você cobra dos seus alunos para cobrir os seus custos e lhe dar algum lucro, você vai reduzir em 20%. Mas a minha verba de gabinete eu não mexo e o meu salário eu não mexo. Assim é muito bom, né? É atirar com a pólvora alheia. A Assembleia Legislativa, ela doou 2 milhões e 80 mil reais e uma sobra de caixa que estava tendo na Assembleia, deu da Assembleia. Mas não de nenhum deputado, não do salário de nenhum deputado, nem verba de gabinete. Inclusive, os deputados daqui de Mossoró que falaram tão mal da verba de gabinete da Câmara Municipal poderiam fazer isso, doar toda a sua verba de gabinete desse ano inteiro para o enfrentamento ao coronavírus. César. É verdade, Neto. É verdade. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ela terminou 2019 com algo em torno de 100 milhões de reais em caixa. Aquelas sobras orçamentárias. As sobras orçamentárias, esse dinheiro não é da Assembleia, esse dinheiro é do povo. Então a Assembleia deveria devolver esse dinheiro
para o cofre público, para o erário. A Assembleia não fez isso. Inclusive, a governadora Fátima Bezerra mandou uma mensagem à Assembleia Legislativa no ano passado, e essa mensagem determinando o retorno, o estorno da verba de gabinete, as sobras orçamentárias, para o cofre do erário estadual. Foi colocado em votação e aí não passou. Os deputados reprovaram a devolução da sobra orçamentária. Aí agora, com a crise do coronavírus, a Assembleia fez propaganda dizendo que estava doando 2 milhões de reais. Primeiro, não é doação, esse dinheiro é do povo. Segundo, 2 milhões de reais, se você colocar numa sobra orçamentária de 100 milhões, representa apenas 2%. 2%. Eu acho que os deputados deveriam se envergonhar em fazer propaganda disso. Está devolvendo aos cofres públicos 2%. Dinheiro do povo. Dinheiro do povo. Em relação aos deputados, os deputados, através de suas assessorias, enchem as caixas de e-mail dos jornalistas com sugestões para enfrentamento da crise. Nenhum deputado estadual do Rio Grande do Norte abriu mão da sua verba de gabinete. Agora eu pergunto, se está na quarentena, se esses deputados não estão trabalhando porque estão em isolamento social, defendido por eles, inclusive, por que não abrem mão da verba de gabinete, pelo menos enquanto durar a quarentena? Eles simplesmente não abrem mão de absolutamente nada. Absolutamente nada. Hoje eu vi um deputado defendendo que os bancos parassem de cobrar o pagamento dos servidores públicos de empréstimos consignados. Ok. Os bancos param. E eles estão fazendo o quê? Não vi nenhum deputado até aqui com alguma sugestão que mexa no seu bolso. Então, os subsídios dos deputados estão sendo pagos rigorosamente em dia, 100%, assim como verba de gabinete e outras verbas que são pagos mensalmente aos deputados estaduais, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o país. Bom, Edmundo, em relação àquela outra questão, é o seguinte: os prefeitos estão revoltados com a governadora Fátima Bezerra. Por quê? Porque todos os acordos feitos pela governadora com os prefeitos, feitos no segundo semestre do ano passado, nenhum foi cumprido. E que acordos foram esses? Todos se lembram muito bem aquela discussão sobre o PROED. O PROED em que a governadora decidiu tirar recursos do ICMS que são de direito dos municípios. Foi uma crise profunda, a gente divulgou isso amplamente. E aí foi feito um acordo para que o PROED fosse aprovado na Assembleia Legislativa. A governadora Fátima Bezerra ou o governo do Estado, ficou de pagar 6 parcelas de recursos de ICMS aos municípios. Dessas 6 parcelas, esse acordo foi feito em outubro do ano passado. Dessas 6 parcelas, apenas uma foi quitada pelo governo do Estado. As outras 5 estão atrasadas. E aí a governadora disse: não, o problema é o Covid-19. Nada disso. Essas parcelas estão atrasadas antes da pandemia. Perdão. E aí tem outras questões. O governo não está passando os recursos da farmácia básica, não passa há mais de 12 meses. O governo não está passando os recursos do PET, que pertence aos municípios por lei. E aí os prefeitos estão apavorados com a situação. Além disso, não há nenhuma ação concreta do governo do Estado junto aos municípios para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Uma nota emitida pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURNE, ataca fortemente o governo estadual. Os prefeitos dizem e afirmam nessa nota que são vítimas, ou seja, que os municípios são vítimas do descaso e do desrespeito do governo de Fátima Bezerra. Essa nota foi publicada na tarde de ontem e está estampada em todos os veículos de comunicação. Bom, eu não sei se César falou ontem, Edmundo, sobre a decisão do ministro Lewandowski da efetivação ou não da redução dos salários. Vocês viram ou não?
Falamos sim. Falaram? Não, a gente não comentou aqui. Bom, o ministro Lewandowski acolheu um pedido da Rede, o partido Rede, para exigir que os sindicatos sejam comunicados sobre os acordos individuais das empresas, entre empresa e empregado, para suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso é das ações que o governo federal lançou, que é o seguinte: eu diminuo a carga horária do meu funcionário em 30%, e eu vou pagar 30% a menos do salário a ele. Porém, o governo vai repor esses 30%. No final das contas, o funcionário não deixa de receber. Porém, o ministro Lewandowski, que historicamente é ligado aos sindicatos, né, ele tem um trabalho, é o que ele acredita mesmo, né, a importância dos sindicatos, que no Brasil tem quase 20 mil, enquanto que países desenvolvidos têm bem menos. Ele deferiu uma liminar determinando que os acordos individuais só valerão com o aval dos sindicatos. E aí deu a faca e o queijo aos sindicatos, que já estavam enfraquecidos por causa do fim da obrigatoriedade de pagar a contribuição sindical. Antes da reforma trabalhista, todos os trabalhadores brasileiros tinham que pagar. Por exemplo, eu estou secretário municipal. Em um mês do ano, eu tinha um desconto no meu contra-cheque para o dinheiro ir para o sindicato dos servidores públicos municipais, o qual eu não sou filiado, porque eu não sou servidor efetivo da prefeitura. Então, o que a reforma trabalhista fez foi: o trabalhador que quiser contribuir para o sindicato, contribui. O que não quiser, não contribui. Então, os sindicatos perderam muita receita, que era uma mamata, vamos combinar. O cara, sem nem saber, ele contribuía. E agora, com isso, o sindicato pode dizer ao trabalhador: bom, se você quiser o nosso aval, a gente faz, mas você tem que pagar a contribuição sindical. E aí o dono da empresa também pode dizer: bom, se não tiver a redução, eu vou ter que demitir. E aí, a decisão do ministro Lewandowski, a meu ver, só atrapalha, porque nesse momento emergencial, o que a gente menos precisa são de etapas burocráticas para dificultar esse tipo de acordo, que é temporário. E a empresa que fizer fica impedida por alguns meses de demitir aquele funcionário. Então, dá mais segurança sim. Porém, a decisão do ministro Ricardo Lewandowski vem aí colocar, pelo menos, na melhor das hipóteses, mais uma etapa burocrática para a efetivação desses acordos. E o ministro Marco Aurélio Mello já fez críticas, dizendo, acabou de chegar aqui, que a decisão de Lewandowski foi inconclusiva. Pode até ter sido, né? Pode ter sido, eles aqui entendem mais do assunto, né? Temos ainda 2 minutos, tá? Um abraço aqui a Neném, Dona Isabel e Isná no bairro Barrocas. Pode seguir. Vamos para os números atualizados do Covid-19 em Mossoró? Pode ser? Pode. Vamos, arrocha aí. Pronto. O Rio Grande do Norte, né? O Laíri Neto já falou que hoje foi confirmada a 8ª morte pelo Covid-19. Nesse momento, segundo o último boletim liberado pela Secretaria de Saúde Pública do Estado, o Rio Grande do Norte tem 254 casos confirmados do novo coronavírus e registra 8 óbitos. Natal, evidentemente, tem o maior número de casos confirmados, 116 casos e 2 óbitos. Mossoró tem 63 casos confirmados do Covid-19 e 3 óbitos. Proporcionalmente, Mossoró é a cidade do Rio Grande do Norte com o maior número de casos e, em números concretos, Mossoró é a cidade que tem o maior número de óbitos. 3, conta 2 óbitos em Natal, 1 óbito em São Gonçalo do Amarante, outro na cidade de Itaipu, e mais outro óbito confirmado pela CESAP, e aí criou uma polêmica enorme, que é na cidade de Tenente Ananias. Exames feitos anteriormente confirmaram que a paciente não morreu do Covid-19. A CESAP confirmou que sim. E aí,
Ontem, filhos da vítima, que tiveram com a vítima nos últimos dias, fizeram exames e os exames deram negativos. A família está revoltada e já avisou que vai acionar a justiça para condenar o Estado por essa notícia. Mas até aqui, a CESAP sustenta que essa senhora faleceu por conta do Covid-19. Tomara que a família, que tem todo o direito de recorrer à justiça, a justiça existe para isso, mas para fazer isso quando a confusão passar, vamos se preocupar com ajudar as pessoas que estão prezando agora, né? Ok. Fim do programa. Bom, deixa eu ir encerrando por aqui, então. Vou dar uma de César Santos nesses momentos assim de tanta intransigência, de tanto radicalismo na política. Tem uma frase de Barack Obama em um discurso que ele fez como paraninfo de uma turma, é capaz até de César já ter dito aqui no programa, mas é porque eu li há pouco tempo. Sempre que eu leio essa frase eu vibro, porque Barack Obama é realmente uma pessoa muito preparada. Vamos lá. Na política e na vida, ignorância não é uma virtude. Não é legal não saber sobre o que você está falando. Isso não é ser franco ou dizer a verdade. É desafiar o politicamente correto. Não é desafiar o politicamente correto. É apenas não saber sobre o que você está falando. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. César? Olha, eu vou encerrar meu programa trazendo o ensinamento de Madre Teresa de Calcutá, nesse momento em que a solidariedade humana é preciso, deve estar presente, as pessoas precisam estender as mãos, as pessoas precisam ajudar ao próximo. E o ensinamento que ela deixou é o seguinte: o que eu faço é simples. Ponho pão nas mesas e compartilho. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Ok, boa tarde. Amanhã o Observador Político, se Deus quiser, de volta aqui. Tchau.